A todos, agradecer a Clélia Custosa pela oportunidade, pelo convite, saudar também os demais professores que compõem a mesa e agradecer a presença de todos vocês aí que estão no auditório, que vieram aqui gentilmente para nos ouvir esse debate importante sobre as trilhas urbanas e Fortaleza 300 anos, né, de vila a metrópole. Bem, como professora da área de linguagens, suas tecnologias, além também de escritora, então, a minha fala, que a Clélia me solicitou, mais voltada para a área da literatura. Mas eu queria também falar um pouco sobre os meus estudos de filologia, se me permite, porque também estão em volta dessa Fortaleza que ainda está no período colonial, né, que é um livro que eu publiquei, que tem origem na minha dissertação de mestrado. E aí, em seguida, eu concluo com essa belezura que é Cecília na Terra da Luz, que é meu último livro, publicado e lançado recentemente, que tem no próprio título, né, a envergadura de prestigiar a Terra da Luz, tendo como capital a cidade de Fortaleza, apresentado por uma garota de 10 anos, que é Cecília. Bem, mas antes disso, né, eu queria só falar um pouco sobre essa Angélica, né, que também faz parte dessa cidade, mas que a origem não é daqui, né, uma origem interiorana, de Quixadá, com muito orgulho, cidade da minha contemporânea, né, Raquel de Queiroz, a qual conheci e fez muito valor para a mulher que eu sou hoje, também como editora, pesquisadora e acadêmica. Então, Raquel teve forte influência na minha literatura, desde a infância. E, baseado nessa vontade de ser essa menina escritora, também tinha a Angélica, desejosa de ser uma pesquisadora sobre um pouco do nosso estado, né, ou o mundo que ele é. Então, no desenvolvimento, né, da minha trajetória literária, na UES, sou uesiana, então fiz a graduação lá no curso de letras, a especialização na área de literatura, e no decorrer disso, eu sempre fui muito inter e transdisciplinar. Eu nunca consegui estar em um só lugar. Ao mesmo tempo, entendo que o nosso lugar é aquilo que a gente deseja construir outros lugares, né? É o meu não lugar também estar em outros lugares. Então, nesse decorrer, me interessava muito a área da filologia, né? E para estudar a filologia, que são transcrições de textos, né? A gente precisa beber também um pouco da área da história e pegar fontes primárias. Então, parte dessa minha pesquisa, da dissertação, no mestrado em História e Letras, né, é com documentos antigos da nossa, então, do nosso estado, e lá encontramos no Arquivo Público do Estado do Ceará, tendo como base a pesquisa do professor Expedito Ximenes, que teve também a sua dissertação aqui na UFC, mas atualmente ele é professor da UES. E nesse caminho, eu me interessei pela área da interdisciplinaridade também, no mestrado interdisciplinar em História e Letras, e lá a gente tinha que desenvolver uma pesquisa que tivesse a área de História e a área de Letras, né? Então, a área de letras ficou com a parte da filologia, que era essa transcrição desses documentos antigos, documentos salvaguardados no Arquivo Público do Estado do Ceará, que fica no centro da nossa capital, e, ao mesmo tempo, essas fontes primárias historiográficas contam, através da geografia do nosso estado, esses espaços geográficos da violência em si.
E eu pesquiso sobre violência contra mulheres, né? E a gente vai entender um pouco desse mapeamento histórico do nosso estado, onde que essa violência se instaurava nas vilas, né? E também na nossa província, nessa fortaleza ainda colonial. E aí a gente encontra mulheres, né, vicejadas por essa violência, atravessadas por ela, mulheres pobres, mulheres da periferia, que no caso, mulheres miseráveis, e que também a gente vê essa parte da construção da cidade pautada também nessa desigualdade, nessa desumanização, que atravessa até os nossos dias atuais. E justamente para falar sobre a capital, né, que também reproduzir um pouco dessa história de violência dentro do contexto. Então, para isso, a gente fez análise de 29 autos de querela, que são documentos jurídicos, que contam, né, as narrativas de meninas que foram atravessadas por diversos tipos de violência, a maioria delas a mais jovem de 10 anos, e até mulheres de mais de 30 anos, todas elas muito à mercê dessa sociedade, reivindicando um reparo, né, para a violência sofrida, que era uma violência sexual. Mas, para além disso, né, esse trabalho me trouxe uma visão, além do que é a literatura. Foi nesse momento que eu me descubro que posso não falar apenas do que é literatura, mas falar também sobre aquilo que traz incômodo, né? Das taxas de aumento de feminicídio, das taxas de violência doméstica, de tudo aquilo que chega até nós, né? Que vai nos levando para analisar que aqueles documentos do século XVIII e XIX, aqueles 29 autos, que na verdade hoje, vou fazer uma comparação, seria um boletim de ocorrência. A gente percebe que o discurso, né, a análise do discurso crítica, que a gente pode se pautar em Fleschhoff, que a gente pode pegar um pouco do poder, da hegemonia, de Foucault, ele atravessa todos esses séculos e chega também a essa mesma cidade de hoje. Ela se concatena com outrora, e a gente vê os mesmos discursos de poder, de hegemonia, pautados naquela mesma coisa que reverbera até lá. E isso foi um trabalho difícil, pesaroso, ler todos aqueles documentos, mas ao mesmo tempo transforma a mulher que é escritora, editora e literata para ver outros olhares, né, para um outro tipo de literatura. E eu gosto disso, de estar nesses vários lugares, até mesmo para construir personagens. Às vezes é necessário viver e ouvir relatos assim. Mas eu nem trouxe o livro, né, porque a pauta aqui é Cecília. Não trouxe o livro, mas é um livro que quem desejar, né, está no nosso repositório da UES. A pesquisa se chama Violência Sexual contra Mulheres em Autos de Querela dos séculos XVIII e XIX no Ceará colonial, que virou depois um livro publicado no ano passado na Bienal, e depois repercutiu a minha pesquisa ficou entre as 5 melhores do ano de 2023 no Prêmio Garotas que Fazem Ciências da UES. Além também de ter recebido uma reportagem especial no jornal O Povo, falando sobre todo o nosso trabalho do grupo de pesquisas, práticas de edição de textos do estado do Ceará, que se preocupa em pesquisar as minorias e as dificuldades que atravessam os séculos no nosso estado, para além da nossa capital. Bem, agora foi só um sobrevoo para vocês entenderem que, além de ser uma mulher das letras, eu tenho também essa minha versatilidade em pesquisar outras áreas. Mas eu venho agora para falar sobre, de fato, né, ao qual fui convidada, Cecília na Terra da Luz. Eu nem me lembro mais qual era o número do livro
Não sei se é o 10º, se é o 11º, porque já são muitos livros publicados, entre individuais e antologias e coletivos. O que me consta é que são 28 anos nessa estrutura de vivência, de publicar livros, não apenas livros. Eu iniciei com a poesia, o meu segundo livro foi um livro que fala um pouco sobre o nosso Ceará, ainda pré-cabraliano, é um romance histórico indigenista que coloca um pouco dos povos originários, que é Iraguaci, Ilha do Sertão, que inclusive vou ter que mudar o nome, né? Agora vai ser só Iraguaci. Esse livro já mudou de nome 2 vezes, mas não cabe mais, né? Ser Iraguaci e Índia do Sertão. Ele será apenas Iraguaci. Depois desse primeiro volume, que é um romance, eu publiquei outros romances, como Os Olhos Não Veem, O Coração Sente, a sua continuidade, que é Olhos para Mariela, que são romances que tratam também de questões que nos atravessam, como o racismo, o preconceito, as desigualdades, bullying, cyberbullying, e eles são amplamente divulgados e adotados em escolas, não só aqui do estado, da nossa capital, como também de outros estados do nosso país. Além disso, na pandemia, me descobri devido à ansiedade, né? Quem não? Eu sempre tive vontade de escrever contos, de escrever crônicas, e eu sempre fui uma mulher de falar muito, de escrever muito, e na pandemia eu perdi esse fôlego, porque a gente tinha a ansiedade do momento. A gente perguntava-se o tempo inteiro, há dia de amanhã, ao minuto seguinte, ao dia seguinte, e eu aproveitei aquele estado de ansiedade e pensei, eu acho que agora a hora do fôlego curto. Vou me voltar para a crônica, para o conto. E mesmo assim foi difícil, né? De respirar com dificuldade esse fôlego curto, mas me encontrei lá no conto e na crônica, escrevi nesse momento Contos Escolhidos, que são contos que tratam também das ancestralidades do nosso povo, que trata também das nossas mitologias. Quando a gente fala de mitologia, geralmente a gente lembra da grega, da romana, mas nós temos na nossa brasilidade a nossa mitologia, né? E aí eu vou falar muito das lendas dos nossos povos, da cultura local, né? E ele foi dividido com uma colega que também é do Instituto do Ceará, a nossa querida amiga Greciane Carvalho Cordeiro, que ficou com a parte da mitologia mais romana, greco-romana, entre outras, e foi um casamento perfeito na literatura, porque a gente combinou, e algumas histórias até a gente continuava, né? Na verdade eu gosto mais de começar as histórias, e ela já pegava o mote e continuava, né? E aí me encontrei nesse âmbito do conto, da crônica, e há muitas crônicas sobre a nossa cidade, em que há retratos das paisagens da cidade de Fortaleza, a sua urbanidade, o seu povo, a sua cearensidade. Então eu me voltei para falar um pouco sobre aquilo que nos atravessa também. E é claro que a nossa comicidade está escrito lá, né? Então, no meio dessa tristeza toda, também encontrei um pouco de narrativas que pudessem fazer rir, né, um pouco do nosso humor, através dessas narrativas. E é claro, né, que também sou uma escritora da área da literatura infantil e juvenil, porque a maioria desses livros tem personagens que são protagonistas que são adolescentes, e daí eu ser mais conhecida nesse âmbito mais das infâncias, das crianças, e gosto de trabalhar essas problematizações que geralmente as crianças vivem, né? Enfim. Então, o meu primeiro livro infantil foi o Amigos de Verdade, que foi um livro também premiado. Aliás, a maioria dos livros são contemplados em alguma premiação, seja local ou nacional. E depois também teve o Cajueiro, que também é um livro que retrata
o nosso sertanejo, o homem do campo, a criança do campo, justamente pegando essa área das minhas origens, né, do sertão, daquilo que a gente traz, da nossa bagagem cultural, de colher a fruta no pé, da criança que sobe para catar o caju, lá, né, do pôr do sol vermelho, entre o cajueiral e tudo isso. E eu sempre tinha uma vontade de escrever uma personagem que ela pudesse circular pela nossa capital. Meu nome é um nome duplo, né? Angélica Cecília. E essa Cecília que está aqui, sem vergonha nenhuma de dizer, é a Cecília Angélica, né? A Angélica que chega aqui aos 12 anos. É claro que apenas uma menção, aqui é ficção, nem tudo que está aqui é de fato a Angélica, a mulher, a escritora, mas é uma personagem que na verdade tem um pouco de mim, da Cecília que caminha pelos vários lugares, né? Esse livro foi construído ano passado, publicado no finalzinho do ano. Ele já integra projetos, né, de 3 escolas, inclusive em outro estado, que é o Maranhão, né? Então, a nossa terra já está sendo lá vista, né, no estado do Maranhão, que recebe muito bem o meu trabalho literário, né? Então, é um estado que sempre recebe a minha literatura, entre outros, por aí afora. Então, a Cecília é essa menina que ela anda pela cidade de Fortaleza, é uma menina de 10 anos aqui, numa excursão, descobrindo a cidade, junto com os colegas da escola, e ela vai, o objetivo da excursão é um ônibus panorâmico. Esse ônibus não existe, né? Mas bem que ele poderia existir, né? Seria uma trilha urbana belíssima para crianças, né? Tá aqui o ônibus, foi assim que eu imaginei, ele panorâmico, realmente para que as crianças pudessem vislumbrar a cidade. Desculpa, sou um pouco desastrada, ainda bem que eu estou sentada, não tinha que. Então, eu acho que a Cecília, ela faz bem esse personagem de apresentar, né, a capital, né, da Terra da Luz, para que outras crianças também desejem conhecer. As nossas crianças estão muito encapsuladas nos shoppings, né? Eu vim há pouco tempo de uma escola, a qual eu fui convidada, e as crianças comentaram uma coisa bem peculiar. A maioria delas não conhece os espaços geográficos do livro. Elas escutam falar. Isso doeu. Doeu em mim, doeu nelas, doeu na gestão da escola, doeu nas professoras. Mas que bom que o livro chegou para elas. Porque elas disseram, tia, elas chamam a gente de tia, né? Tá tudo bem. Tia, eu pedi para minha mãe para conhecer. A gente vê pela televisão, vê pelo celular, a gente vê, mas eu nunca fui nesse lugar. Eu nem sabia que tinha um seminário da Prainha. Eu não sabia que tinha uma praça que tem o nome Cristo Rei, né? Eu já ouvi falar na BES, mas eu nunca fui. Gente, isso é preocupante, né? É uma biblioteca, é a biblioteca estadual, né, do nosso estado. Eu já fui uma vez no Dragão do Mar, mas a maioria não conhece os espaços geográficos da nossa cidade, não é? Então o livro joga luz sobre elas, né? Em que aresta, em que sombra nós estamos, que temos crianças que não conhecem seu próprio lugar. Em que lugar não comum nós estamos, que as crianças estão mais nos shoppings, encapsuladas, enquadradas, né, nesses espaços artificiais, com ar-condicionado. Cadê o brincar? Cadê o brinquedo? Cadê? Porque a violência nos encurrala. Não há crítica sobre a minha fala, no sentido porque eu também sou mãe, a gente precisa dar segurança às nossas crianças, mas nos tornamos reféns disso tudo. De que o espaço, de que a festa junina é no shopping, né? Poderia ser na rua, com as bandeirinhas, com a
barraca das comidas típicas, que já não são mais tão típicas, até o sabor mudou, né? Porque estamos nesse momento em que ser contemporâneo é não estar mais livre, né? É um espaço de não liberdade. Mas ao mesmo tempo fiquei feliz porque sentei com elas no chão e conversei e apontei que em algum momento é necessário então que a criança convide o pai a ir àquele lugar ou convide a mãe. Ou convide qualquer responsável, né, para conhecer o seu próprio lugar de pertencimento. Porque eu acho que a palavra pertencimento, de fato, só é usual e prática quando, de fato, a gente se sente pertencente de um lugar. Não apenas no sentido do adjetivo pátrio. Sou fortalezense, sou cearense, sou, mas estou de fato naquele lugar? De fato, eu represento a minha cidade? Eu conheço ela? Ou apenas os lugares que dizem que são bons para eu estar? Ou apenas os lugares em que são, entre aspas, seguros para estar? Né? Estamos em não lugares? Que lugares frequentamos? De fato, você seria apto a mostrar a sua cidade para alguém? Você seria um bom guia turístico? Você seria um bom recepcionista para dizer vamos a tal lugar, eu conheço? Ou você vai conhecer tão bem como visitante, porque também você nunca foi lá? Eu faço tantas perguntas porque às vezes as respostas não estão nas respostas, estão naquilo que nos incomoda. E tudo aquilo que nos incomoda está naquilo que a gente indaga, não naquilo que se responde. Então nós aqui realmente, de fato, conhecemos a Terra da Luz, a capital desse estado, em todos os seus pontos, sejam eles turísticos ou não, da rua que você mora, a pracinha que você não sabe o nome, ou ao colégio que a gente não sabe às vezes porque tem o nome daquela pessoa, né? Que vultos históricos nós temos, né? O olhar pela nossa cidade. E Cecília é essa menina que apresenta essa cidade, até chegar a Besse, né? Eu vou apresentar aqui um pouco do livro. As imagens são do fabuloso Rafael Lima Verde, né? Que é um ilustrador muito sensível, que seguiu à risca, né, tudo aquilo que Cecília quer nos mostrar. Então, Cecília, primeiramente, quer mostrar não apenas que conhece um pouco ou que deseja conhecer a sua cidade, né, mas ela é também uma menina que deseja conhecer o mundo. Mas o primeiro lugar que ela deseja conhecer é o seu lugar de pertencimento, a cidade em que ela mora, né, e que a gente possa encontrar o nosso lugar de pertencimento. Então ela faz uma viagem, um voltejo, ela mostra os lugares, a escola. Eu vou passear com vocês aqui pelas páginas, não vou contar a história, porque eu escrevo histórias, mas não sou contadora de história, são coisas diferentes, né? Então aqui ela apresenta a nossa Iracema Guardiã. Todo o livro é bem construído no sentido de não apenas narrar uma história ficcional, mas ela também visualizar. Ela é imagética, ela é criativa, ela leva você para esses lugares. É uma viagem de fato, é um convite. Algumas páginas possuem notas de rodapé históricas, porque contam um pouco daquele espaço físico, geográfico, de memória e de cultura. É um espaço de afeto. Cecília, na verdade, é um convite a conhecer a cidade de Fortaleza do afeto, que você deve gostar, que você deve amar. De vez em quando eu poetizo, tá? Nas minhas falas. E o roteiro eu deixei em casa. Eu escrevo, mas eu de propósito escondo ele. E aí eu vou falando. Antes eu trazia, né? E aí depois a gente vai lá para Cecília
na Rua dos Tabajaras, né? A Rua dos Tabajaras tem 2 CEPs. Nesse localzinho aqui que ela vai exatamente o CEP correto. Eu tenho algumas minúcias, né? E também ela vai apresentar o Dragão do Mar, a Ponte Metálica, o Mercado Central, a 10ª Região Militar, né? Vai falar também um pouco das paisagens urbanas, a praça, né, dos mártires, que já teve vários nomes, até ela chegar na Besse. A Besse também tem gatos. Eu sou gateira, né, adoro os gatos. E lá eles também cuidam, né, dos gatos. Então, e ao final o livro termina, né, ela chegando e mostrando toda a nossa cultura do nosso povo. E tem um vocabulário expandido por temas, para que a criança descubra algumas palavras que eu coloquei de propósito um pouco difíceis, para não facilitar, né? Então é bom a gente ter isso. Tem sugestões de atividades didáticas, lúdicas, para conhecer um pouco a cidade. E para concluir, eu fiz assim um remake, né, no meu tempo, lá da década de 80, que os livros que eu lia tinha sempre um encarte que acompanhava, que hoje não tem mais. E aí eu pensei, o livro da Cecília vai ter um encarte, né, para poder a gente passear pela cidade de Fortaleza. Então é isso, sejam todos convidados, né, depois a conhecer um pouco de Cecília na Feira da Luz, e obrigada.